a gente precisa pensar de maneira um pouco mais profunda do que a gente pensa, do que a gente costuma pensar quando a gente fala numa relação respeitosa. A gente tende a pensar numa relação respeitosa na hora que a gente está brigando, né? E aí eu digo assim, para as pessoas que estão aqui comigo, que já estão mais mergulhadas nesse universo da parentalidade, que já estão nesse propósito, né, nessa caminhada de busca por uma relação mais conectada com a criança, a gente, na hora que a gente está brigando, a gente às vezes consegue se controlar e manter uma fala mais assertiva, uma fala mais cuidadosa e aí talvez mais respeitosa. Mas na verdade, esse respeito mútuo que eu estou falando aqui é um respeito que envolve tudo dessa relação. Então não é só diante do conflito, é diante do nosso olhar. Ele começa, na verdade, a partir do nosso olhar para a criança, da nossa crença para essa criança. A pergunta que eu mais recebo é como manter uma relação respeitosa com meu filho, né, diante da briga. E aí, mais uma vez, a gente está sempre focado nesse conflito. E aí a sugestão é que a gente saia um pouquinho disso. Ao invés de a gente pensar em como eu mantenho uma relação respeitosa com meu filho, a gente pensar como a gente enxerga o nosso filho. Porque, assim, o respeito é um conceito social que a gente precisa ensinar. E a gente só vai garantir que a criança respeite a gente. Essa pergunta eu ouço muito, assim, o meu filho ri quando eu falo. E aí eu não estou falando de uma criança de 1 ou 2 anos, estou falando de uma criança de 4, 5 anos, que já tem maturidade para perceber que aquela é uma conversa séria, que aquilo é uma bronca, e a criança ri, debocha e faz pouco daquilo que está acontecendo, né? Ela está sendo desrespeitosa. Então eu ouço muito isso. Meu filho ri quando eu falo, às vezes ele debocha quando eu falo, ele só escuta quando eu grito. Isso são sintomas de relações desrespeitosas da criança, né? Aqui são relatos do adulto trazendo um desrespeito da criança para esse adulto, mas provavelmente existe um desequilíbrio aí nessa relação que parte do adulto para a criança. Como eu estava falando, o respeito é uma função social que a gente precisa ensinar para a criança. Só que a gente não ensina respeito falando, a gente ensina respeito agindo. A maneira como a gente é que determina como a criança aprende a ser e a se relacionar a partir do que ela observa na gente, não a partir do que ela escuta da gente. Quando a gente fala do nosso olhar para a criança, a gente está falando do encorajamento, de como a gente encoraja essa criança a estar ali, né, a se relacionar, a viver um momento mais turbulento, uma situação mais desafiadora, do quanto que a gente acredita no potencial dela. Isso tudo passa pelo respeito. Quando a gente começa a olhar para essa criança, entendendo que ela é capaz, acreditando de fato, genuinamente, que ela é capaz, que ela pode, que está tudo bem ela errar, a gente está sendo respeitoso com ela. E ela se sente mais forte, e ela se sente capaz, e ela se sente pertencente. E a partir do momento que ela se sente pertencente, ela se sente também respeitada. Porque quando a gente não se sente parte de uma coisa, a gente se sente, então, deslocado dessa coisa, passa também pelo desrespeito, né? Passa por você não se sentir adequado àquilo, e então ter uma relação. A relação as coisas não fluem tão bem. E aí, para querer fazer parte, um dos lados vai ficar mais agressivo, ou então vai ficar mais arredio, vai se distanciar, vai se rebelar. E aí começa assim os conflitos, né? Muitos dos conflitos surgem a partir de atritos desrespeitosos. Quando a gente começa a olhar essa criança, entendendo o momento do desenvolvimento que ela está, então uma criança, como eu já falei muitas vezes, né? A maior parte das crianças, dos pais que chegam até mim, tem criança de 2 a 3 anos. E a fala é muito comum, que a criança está mais desafiadora, que está batendo, que chora muito, que não quer fazer nada do que é oferecido a ela. Se a gente consegue entender que nessa idade a criança se constitui como um eu, ela consegue entender, se constitui não, ela já é um eu, mas ela consegue se apropriar desse eu, ela entende que ela é um indivíduo separado da mãe. Portanto, se ela é um indivíduo separado da mãe, ela tem o direito de querer diferente da mãe. Até então, ela não sabia nem que ela tinha esse direito, nem que ela tinha essa possibilidade. Então, como ela achava que ela e a mãe eram as mesmas pessoas, isso é psicanálise, né? Mas, assim, a gente precisa mergulhar nisso um pouquinho para entender. Se até os 2 anos a criança pensa que ela é uma continuidade da mãe dela, ela nem experimenta o não. Ela simplesmente vai seguindo a tudo aquilo que
que é dito para ela se fazer, né? Ela concorda com tudo que é dito a ela. A partir do momento, com os 2 ou 3 anos, que ela se dá conta que ela é um ser e a mãe dela é outro ser, ela precisa testar isso. Ela fala, bom, eu sou diferente dela. Então, se ela fala sim, eu vou falar não. Eu vou testar essa diferença, eu vou testar essa possibilidade. Eu quero entender aqui até que ponto o meu querer ele pode ser validado, até que ponto, até onde eu posso ir nessa nova na descoberta desse novo eu. E aí sim, ela vai negar, ela vai contrapor mais as coisas para testar. Isso não significa que a gente, então, vai permitir que ela faça tudo o contrário, que a gente vai permitir que ela tenha comportamentos mais inadequados. Não, a gente não vai permitir, mas a gente sabendo disso, a gente parte do princípio que a gente precisa, então, responder de uma maneira empática, de entender. Bom, ela não está fazendo isso para me desafiar, ela não está fazendo isso para me irritar, né? Chegam muitos pais dizendo, nossa, eu tenho certeza. Eu atendi essa semana uma família que a mãe falou assim para mim, eu tenho certeza que ele acorda todos os dias decidido a me irritar. E assim, é claro que tem uma brincadeira aí, mas a gente sabe que na hora da raiva isso venha na cabeça. A gente pensa que realmente é para irritar, é para provocar, é para desafiar. E não, é para testar essa novidade que ela diz que ela percebeu. Então, quando a gente consegue se dar conta disso, se lembrar disso e se apropriar dessas etapas de desenvolvimento, é mais fácil a gente ser empático a essa criança e a gente direcionar ela de maneira respeitosa. E aí, isso então passa pelo olhar que a gente tem por ela. Quando a gente entende que uma criança, e tem o contrário também, né? Quando a gente começa tem o adulto que não acredita no potencial daquela criança e ele então não valoriza as conquistas, ele não consegue dar oportunidade de desenvolvimento. Isso tudo vai frustrando, vai deixando a criança desencorajada. Uma criança desencorajada é uma criança que não se sente pertencente, é uma criança triste, insegura, com a autoestima desregulada. E tem um adulto também que faz o caminho contrário, que supervaloriza muito aquela criança, em que ela pode fazer tudo, que tudo que ela faz é sempre o melhor que existe. E aí também, a gente também desorganiza o emocional dela, e ela então, por ser tão o centro daquela casa, ela não entende quando a coisa não é exatamente como ela gostaria que fosse. Isso também não é uma relação respeitosa. A gente está falando de uma relação equilibrada. O respeito passa por esse equilíbrio. Então, mais uma vez, né? Como ensinar? Como fazer o meu filho me respeitar? Como fazer o meu filho não gritar diante do não? Como fazer o meu filho entender os combinados que são feitos? Começando pela gente. Então, se uma criança de 4 anos gritar diante do não, tá normal para o desenvolvimento dela. Mais uma vez, normal não é aceitável. A gente vai ajudar essa criança a se autorregular, a se organizar emocionalmente, a encontrar outras maneiras de responder a esse não. Mas a gente é adulto, então a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais maturidade, mais ferramentas de autocontrole, e a gente vai então conseguir responder a esse choro de maneira mais assertiva. A gente não pode descer lá no nívelzinho da criança, que tem 4 anos, e responder ao choro dela da mesma maneira que ela. Porque a gente está se igualando a uma criança de 4 anos, né? Então, tudo isso é uma relação de respeito, da gente respeitar aquela criança dentro daquilo que ela é, e que ela pode ser, que ela pode oferecer. Então, naturalmente, a criança começar a fazer esse movimento pra gente. Então, mais uma vez, o respeito é um conceito social que a gente ensina a partir da maneira que a gente lida com a criança, que a gente se comporta com aquela criança. Não adianta a gente falar. A gente pode até falar, olha, isso não é respeitoso para mim. Falar assim comigo não é respeitoso, eu não gosto que falem assim comigo. Agora, se a gente fala isso e no minuto seguinte a gente tem o mesmo comportamento que a criança teve, a gente está anulando tudo aquilo. Porque, como eu já disse aqui antes, a criança não aprende com o ouvido, ela aprende com os olhos, né? Então a gente precisa mais do que falar, fazer. Até a Idade Média, as crianças elas não eram vistas. Inclusive, se vocês forem pesquisar sobre os retratos, né, nessa época, nem existe muito retrato, né, muita pintura, muita arte retratando a criança, porque elas realmente não eram consideradas.
E aí, só a partir do século XVII que a criança começou a ser considerada diferente do adulto. Então, assim, começou-se a se vestir com uma vestimenta diferente do adulto. Começaram a entender que ela estava numa fase diferente do adulto, ou seja, ela não podia ter a mesma responsabilidade do adulto. Se a gente pensar até na nossa história, né, do império, lá da colonização, né, houve a expectativa de que uma criança de 13 anos virasse imperador, né? Porque não era considerada, aquela criança não era considerado criança, era considerado um adulto. E aí, a partir do século XVII, então, começou-se essa ideia de que a criança não está pronta para viver a vida adulta, começou-se a considerar uma vestimenta diferente, e então começou-se a olhar a criança diferente, mas muito longe do que a gente tem hoje, né? E que bom, fomos evoluindo. Nessa época ainda, até a Cris falou, né, do Philippe, não sei falar porque em francês, Philippe Arraiz. Em 1981, ele escreveu um livro e ele falou que ele fala da criança nessa época como um brinquedo. Ele até usa assim, um brinquedo e compara com um brinquedo e com um animal de estimação que servia para entreter o adulto. E aí as pessoas de vanguarda dessa época, né, da modernidade, estavam o tempo inteiro atentas a isso e lutando contra isso, tentando encontrar o lugar que a criança de fato precisava ocupar. E aí eu vou dar um super salto, vou falar de Maria Montessori, que é uma referência para mim e que faria 150 anos, né? Acho que foi essa semana ou semana passada, eu até escrevi sobre isso. Se a gente pensar que há 100 anos atrás existia uma mulher, né, até mais de 100 anos atrás, uma mulher que estava à frente do seu tempo, falando de autonomia, falando de criança que tem um querer, um desejo, que precisa ser olhada, que precisa ter uma alimentação, né, específica para ela, que precisa ter momentos favoráveis à experimentação, à troca. E se a gente pensar que isso tem mais de 100 anos e que hoje, em 2021, quando a gente fala de Maria Montessori, de uma escola, por exemplo, que tem essa abordagem montessoriana, a gente olha para isso como uma coisa muito moderna, muito à frente de 2021, a gente vê que a gente, na verdade, avançou pouco. A gente avançou muito, tiveram alguns saltos, é claro, mas assim, se a gente pensar dessa época de Montessori para cá, a gente praticamente não saiu do lugar, né? E eu digo a gente como sociedade. Acho que agora é o momento que a gente começou a entender a criança de maneira mais profunda, a dar mais espaço realmente para essa criança como um indivíduo, como um ser com necessidades, com as emoções, né, podendo ser vividas e sentidas. A gente conseguiu agora entender que a criança vai sentir raiva, vai sentir dor, vai sentir tristeza, tudo que a gente sente. E tá tudo bem, a gente não tá aprendendo a não descredibilizar isso, né? Mas é tudo ainda, olha quantos anos a gente está falando aqui, século XVII, falando de Maria Montessori, mais de 100 anos, e a gente ainda não saiu muito do lugar. Então, por isso que é tão difícil para a gente falar desse respeito mútuo de maneira genuína, porque a gente é fruto, né? Somos todos nós frutos de gerações que fomos crianças dentro de uma sociedade que olhava para a criança de uma outra maneira. Claro que a gente está muito à frente do que tinha 100 anos atrás, a gente, em questão no senso, né, no geral, mas assim, ainda há muito para evoluir. Então, se formos crianças que a gente não pôde demonstrar as nossas emoções claramente, crianças que precisavam se adequar dentro das regras da sociedade, independente da etapa do desenvolvimento que ela estava, né? Não podia chorar, uma criança bem educada é uma criança que não chora, uma criança que não faz birra. Se a gente aprendeu esses padrões, romper com isso é muito difícil mesmo, mas é necessário. Então, quando a gente fala de respeito mútuo, primeiro a gente precisa entender a história da criança na sociedade, a gente precisa pensar, e aí é importante cada um fazer esse exercício de pensar qual é o seu olhar, qual é a sua expectativa para o seu filho, qual o espaço que você dá aí para que ele se desenvolva, qual é a sua crença sobre ele. Uma criança que se sente desacreditada, né? E aí quando a gente fala de Montessori, automaticamente a gente está falando de autonomia. Autonomia, a gente está falando de encorajamento. Uma criança que não tem autonomia, em que a gente
às vezes até por excesso de zelo, né? Por querer proteger demais, a gente não permite que ela, por exemplo, se vista sozinha, que ela se sirva de água sozinho, porque a gente não quer que suje o chão, não quer que se vista sozinha, porque a gente está sempre com muita pressa, então não dá tempo. Tem milhões de razões para que a gente não estimule essa autonomia. Mas aí quando a gente fala de uma criança sem autonomia, ela é uma criança desencorajada, é uma criança que percebe no olhar dos pais uma descrença sobre ela, né? Quando a gente não deixa que ela se alimente sozinha, para aquela criança é assim, nossa, a minha mãe, o meu pai, né, que são as pessoas que mais acreditam em mim, né? A criança tem essa crença, não estão me deixando fazer isso daqui que eu acho que eu dou conta, porque eles acham que eu não sou capaz. Então eu não sou capaz, porque a nossa voz é muito grande, o nosso olhar para eles é muito potente. Então, encorajar, permitir a autoestima, a autonomia, possibilitar o desenvolvimento da autonomia, também passa por esse olhar pela criança, passa por esse senso de pertencimento e favorece uma relação respeitosa, né? Porque a criança vai se sentir respeitada a partir do momento que ela tiver, que ela puder experimentar, puder se desenvolver, que ela puder errar, e esse erro não ser visto como um problema, esse erro ser visto só como um erro, né, como parte do processo de amadurecimento, de aprendizagem. E aí, quando a gente fala desse respeito mútuo, aí agora eu vou trazer um pouquinho mais para o senso comum, para as relações cotidianas, né, para os episódios cotidianos. Eu sempre falo muito da questão do emocional, né? Assim, se a gente pensar no sistema límbico, assim, a aprendizagem passa primeiro pela emoção, né? Mas para a criança aprender, primeiro precisa estar com o seu emocional equilibrado. Por isso que quando a gente fala de punição e a gente pensa que a gente vai educar com a punição, isso não faz o menor sentido, porque quando a criança está com o seu emocional desorganizado, ela não aprende. Eu já falei sobre isso aqui numa live. Então, a alfabetização tem a ver com a presença dos pais, sim, né? Se a gente começa a dizer, vai lendo aí o livro, e esse deixa de ser um momento em família para ser um momento da criança sozinha, ou um momento de conflito, porque ela não está correspondendo à sua expectativa de leitor, né? Você gostaria que ela lesse num determinado ritmo, numa determinada velocidade, e ela ainda não está pronta para aquilo, e aí aquilo gera conflitos. Passa também por esse encorajamento. Eu coloquei aqui uma observação, quando a gente fala de uma relação respeitosa, vou falar de novo do nosso olhar, né, para a criança, para a gente cuidar muito, porque às vezes nós, adultos, tendemos a fazer certas brincadeiras, certos comentários, às vezes até irônicos, que entre nós adultos aquilo é engraçado, é divertido. Mas a criança, ela se sente de alguma maneira diminuída. Eu vou tentar pensar num exemplo aqui. Mas às vezes, sabe aquela coisa meio que uma piada interna, a criança está fazendo alguma coisa, a gente faz uma risada aqui, nós dois adultos, e a criança olha para aquilo, ela percebe que é uma piada, que é alguma coisa relacionada ao que ela fez, mas ela não entende, porque é um sarcasmo, uma ironia que realmente ela não é capaz ainda de entender, mas ela se sente diminuída ali. Então, mais uma vez, né, quando eu falei do olhar para a criança, de um olhar encorajador, de um olhar que favoreça a autonomia, a gente também precisa olhar para isso, assim, para como é que a gente está se relacionando com essa criança, até indiretamente, porque elas percebem, né? E a gente sabe que percebem. Quantas vezes a gente acha que a criança não sabe do problema que está acontecendo e logo ela se desorganiza porque ela está sentindo que tem alguma coisa estranha, mas ela não sabe o que é, mas isso desorganiza ela. Eles são esponjinhas, eles percebem o meio, eles refletem, absorvem muito o meio que eles estão inseridos. Então, a gente precisa cuidar da maneira como a gente enxerga e da maneira como a gente se relaciona, até indiretamente com a criança, para que ela se sinta sempre respeitada e então ela naturalmente respeite sempre o outro diante do erro, diante de uma situação mais constrangedora, né? Ela saiba pensar de que maneira, de como é que aquela pessoa tá. Então, assim, alguém se machucou, pode até ser engraçado, mas ela vai pensar sobre essa atitude. Será que eu vou rir? Será que isso é respeitoso? Depende de como a gente se comporta quando ela se machuca numa situação engraçada, mas que tem dor,
né? Entenderam? Assim, acho que a gente precisa sempre avaliar como é que a gente está se relacionando com essa criança e com e como o ambiente na nossa família, né? Como as relações da nossa família têm se comportado, para a gente avaliar, será que essa criança que não me respeita, que ri quando eu falo, que debocha quando ela percebe que eu não estou bem, que não tem empatia diante da minha dor, né? Às vezes a gente está muito cansado e fala para o filho, eu estou muito cansado, e chora, e a criança não fica empática em relação àquilo. Por que será que ela não está empática? Por que será que ela não está se importando com a minha dor, com a minha tristeza, com o meu cansaço? Isso é desrespeitoso, né? Será que é porque eu também não estou me importando com a dor dele? Né? Será que, por exemplo, quando ele cai e rala o joelho, eu digo que não é nada e mando seguir a vida? Então a gente passa muito pela gente, e o tempo inteiro eu falo isso para vocês, né? Passa muito pela gente sempre. Eles aprendem a ser a partir do que a gente é. Por isso que educar, a gente precisa se autoeducar quando a gente se propõe a educar uma criança. A gente precisa olhar para as nossas feridas, né? Para as nossas fraquezas e tentar transformar em luz, tentar transformar em potência para que a gente seja mais saudável nessa relação com a criança. Eu vou dar alguns exemplos para a gente pensar em que maneira em que momentos a gente não é respeitoso. Então vocês podem até me colocar aqui alguma situação que vocês percebam que não conseguem ser muito respeitosos e a gente aqui juntos chegar num lugar, né, de respeito, assim, eu tentar dar ferramentas para vocês em relação a isso. Por exemplo, quando a criança percebe, eu sempre falo de rotina, né? Então, uma sugestão aqui é que vocês realmente façam uma rotina com a criança, com a criança. Então, não é a partir do adulto escrever num papel toda a rotina daquela criança e entregar para ela e querer que ela cumpra. Não, isso precisa ser feito junto, né? Para que essa criança entenda o porquê daquilo, para que ela se aproprie. Toda vez que a criança se sente parte de alguma coisa, ela tende a colaborar mais. Por isso, quando a gente fala de parentalidade positiva, a gente fala muito mais de colaboração do que de obediência, né? A gente, aliás, não fala de obediência, a gente fala de colaboração. Porque quando a criança se sente parte daquela família, então parte dos processos daquela família, das relações daquela família, ela tende a colaborar. Ela é parte daquilo, ela quer que dê certo. Então, se a gente simplesmente determina uma coisa, não faz muito sentido para a criança, aquilo vem de cima para baixo, e ela não entende porquê, ela não se sente parte daquilo, então pode ser que ela questione, pode ser que não faça o menor sentido para ela, que vire realmente uma ferramenta de medir poder, né? E é isso que a gente está desconstruindo. Quando a gente faz a rotina junto, ela se sentir autora dessa rotina, né? É claro que a gente vai orientar, a gente vai direcionar para o que é saudável para ela, mas fazer uma rotina junto com a criança favorece muito também nessa relação de respeito mútuo. E aí eu vou explicar por quê. Vou trazer alguns exemplos pessoais que eu gosto de trazer para vocês verem que, primeiro, que eu vivo a mesma coisa que vocês vivem, e segundo, para acho que ficar um pouquinho mais concreto, né? A gente aqui em casa, eu já falei algumas vezes, o tema da live, eu esqueci de colocar, é respeito mútuo entre pais e filhos. Bom, vamos lá. A gente aqui em casa, eu já falei aqui, a gente assiste, as crianças podem assistir tela, né, televisão, tablet e tudo isso, e videogame, pós-almoço. A gente deixa 2 horas, mais ou menos, para eles assistirem depois do almoço. E aí, por diversas vezes, a rotina foi feita juntos, a gente chegou a essa conclusão que esse era um momento bom para ver tela, tanto para mim quanto para eles. Enfim, eles estão se sentindo parte, eles tendem a colaborar, mas é claro que vai haver, existem milhões de dias, né? É muito comum que eles reclamem, que eles queiram ver mais um pouco. E aí, como eu sei que eles têm 2 horas para ver um filme, outro dia, por exemplo, eles estavam querendo ver um filme, e o filme durava 2 horas e 40, não lembro qual era o filme. E aí eu olhei aquilo e falei, olha, gente, esse filme dura 2 horas e 40, vocês podem ver 2 horas de TV. Então vamos combinar de ver esse filme no final de semana, porque dia de semana o combinado é esse. Mas vamos anotar aqui, a gente anotou no papel, a gente vai ver esse filme no sábado ou no domingo. Hoje a gente vai escolher vocês escolham um outro filme, um outro desenho, enfim, joguem alguma coisa. É claro que nem sempre eles vão aceitar isso
fácil nesse dia, eles aceitaram, mas podiam não ter aceitado. Mas assim, cabe a mim, que sou o adulto, prever essas coisas. Bom, o combinado são 2 horas, eles estão pedindo para ver um filme de 2 horas e 40. Não vai ser nada legal se eu chegar daqui a 2 horas e dizer, desliga a TV. Não vai ser justo com eles. Porque eu deixei ver o filme, né? Só pode ver 2 horas? Aí, poxa, não vai ver o final do filme? Então a gente precisa também, quando a gente fala de uma relação respeitosa, também se colocar sempre, né? Aliás, esse exercício de empatia ser constante em todas as situações. E aí, em outras situações, a gente coloca, eles ficam vendo esses filminhos curtos, né? Esses desenhos do Netflix que duram 30, 40 minutos. E por várias vezes dá 2 horas, e aí eu vou lembrá-los que tem que desligar. E eles falam, tá acabando. Quando eu vou ver, realmente, faltam 10 minutos, 12 minutos para acabar. Então, assim, tudo bem eles verem mais 12 minutos, né? E isso ser dito, não, então tudo bem, faltam 12 minutinhos, acaba de ver esse e depois você desliga. Quando a criança entende que a gente consegue ter esse bom senso, esse jogo de cintura, isso é um senso de justiça, né? A gente consegue entender, ele consegue entender que assim, minha mãe não tá aqui, sabe, determinando qualquer coisa, sem levar em consideração o que eu tô precisando, o que eu tô querendo naquela hora, né? Porque eles sabem que a gente vê televisão até a hora que a gente quiser, né? Aliás, a gente vê até a hora que a gente quiser, né? Com responsabilidade, mas assim, para a criança é isso, ela liga a TV a hora que ela quer, ela desliga a hora que ela quiser, ela vê o que ela quer, ninguém manda nela. Então, quando eles se sentem olhados e respeitados, não, acabou o tempo, mas minha mãe conseguiu entender que estava acabando o desenho aqui, então eu pude ver até o final. Eles se sentem respeitados. E aí eles tendem, então, em situações parecidas, a respeitar o outro. A gente, inclusive na relação de irmão, né? Um entender que acabou o meu tempo, mas acabou o tempo do meu irmão, mas poxa, está acabando o desenho dele, então eu vou esperar acabar o desenho dele em vez de brigar pelo meu tempo, né? A gente também vai equilibrando as relações da criança com outras pessoas a partir dessa nossa relação com eles. Esse exercício de empatia que a gente faz, né, que a gente deve fazer, a gente se colocar no lugar da criança, é fundamental. Quando a gente fala da parentalidade positiva, a gente fala do respeito mútuo. Mas só existe respeito mútuo se a gente consegue se colocar no lugar do outro. Acho que é a base, assim, para a relação com a nossa criança, né? Como eu já falei aqui, a gente se colocar no lugar da criança e a gente se perguntar, eu falaria assim se fosse outro adulto? Porque quando eu falei da história da criança, né? Eu falei bem rapidinho, porque senão não ia dar tempo. A gente tem uma história, né, social, assim, a história da nossa humanidade, que ela é desfavorável ao respeito à criança. Inclusive hoje em dia, né? Se a gente pensar aí no que está acontecendo com as nossas crianças, não é melhor a gente nem falar sobre isso. Elas ainda vivem, são, né, desfavorecidas, desprestigiadas, desqualificadas em muitas coisas. E aí, como a gente é fruto desse olhar, dessa crença, dessa sociedade, é normal que seja difícil para a gente mesmo respeitar esse serzinho que está na nossa frente. Por mais difícil que seja falar isso, por mais difícil que seja assumir isso, é real, né? Quando a gente se permite falar com a criança de maneira arbitrária, de maneira autoritária, agressiva, e não se permite falar assim com o nosso vizinho de porta, é porque tem alguma coisa errada, né? Claro que não é pra gente falar com o vizinho assim, claro que não. O certo é não falar assim com ninguém. Mas por que a gente não fala assim com nenhum outro adulto, né? Ou com a maioria dos adultos, né? Quando a gente está, a não ser numa situação de descontrole, e com a criança, a gente, com o menor dos problemas, com qualquer desequilíbrio, com o primeiro choro, com o primeiro não, com a primeira birra do dia, a gente já se permite explodir. A gente começa, porque a gente está muito sobrecarregado, porque tem muita coisa para fazer, claro, né? E isso é legítimo, isso é super difícil mesmo, mas a gente precisa pensar sobre isso, porque a sobrecarga existe o tempo inteiro, mas com um outro adulto a gente consegue se equilibrar, consegue se acalmar, consegue respirar fundo, consegue engolir, que não é saudável, mas a gente engole um monte de emoção. E por que com a criança não? A gente não tem que engolir emoção? Não, a gente tem que se autorregular.
Mas por que a gente se autorregula ou engole a emoção com outro adulto e com a criança não? Então passa por essa crença mesmo, que a gente aprendeu que criança não tem que querer, criança tem que obedecer, que criança não tem desejo, não tem voz, né? A criança não importa o que você gosta de comer, você vai comer isso aqui e acabou, né? Não importa que você já está satisfeito, você vai comer o prato inteiro, porque eu fiz esse prato para você, você vai comer o prato inteiro. E a gente não leva em consideração o horário que ela comeu, não leva em consideração que talvez, poxa, ela come bem todo dia, aquele dia ela não está comendo tão bem, tá tudo bem, né? Não leva em consideração milhões de outras coisas. Talvez o seu prato, se ela nunca consegue comer o prato inteiro, talvez o seu prato esteja sempre tenha mais comida do que de fato ela dá conta, né? Então a gente não para se avaliar, para avaliar essas questões, a gente simplesmente responsabiliza a criança. Não, você tem que comer, você tem que fazer porque eu sou adulto e é do meu jeito e ponto, acabou. Mas tudo bem, né? A gente também é isso, a gente tá evoluindo enquanto sociedade e a gente ainda é fruto de uma sociedade muito recente, essa história toda que eu trouxe de Montessori. São 100 anos, se a gente pensar em gerações, né? Não são tantas gerações assim. Então, para a gente mudar, exige esforço, exige muita reflexão, exige exercício, não é natural, eu sempre falo isso, não é natural, não é instintivo, a gente precisa se esforçar para aquilo, né? Tem uma ferramenta que eu vou falar também no final, eu vou falar agora já, que eu ia dizer no final, que é a conexão antes da correção. Então, você explicou, ele entendeu, pelo que você está me dizendo aqui, ele já entendeu que aquele é o momento de desligar a televisão, porque por muitas vezes ele consegue desligar numa boa, e por algum motivo ele não desligou numa boa algum dia. Aí você vai falar, filho, olha só, eu sei que você queria ver televisão, agora a gente vai lanchar. Amanhã você pode continuar a ver televisão, agora a gente vai lanchar, depois do lanche a gente vai brincar de outra coisa. Me dá um abraço aqui, que eu sei que você está chateado, me dá um abraço, a mãe também às vezes fica chateada, e aí vai desviando o foco. Mas assim, entender que na verdade esse choro tá ligado à frustração, porque ele queria ver televisão, entendeu? E não conseguiu ver. O choro ainda é uma voz da primeira infância, o choro ainda é claro que quanto mais perto do final da primeira infância, menos choro tem. Mas o choro ainda é uma ferramenta muito grande de comunicação. E se não me engano, seu filho é pequeno ainda, né, Fernanda? Acho que ele deve ter uns 3 anos, não lembro bem. Mas com 3 anos ainda é muito potente o corpo, o choro. Então, acolher esse choro, e aí por isso que eu gosto de dizer assim, sempre, acolher não é passar a mão na cabeça. Se você disser para ele, ai filho, tá tudo bem você chorar, eu sei que você queria ver televisão, agora a gente vai lanchar, e amanhã você volta a ver, e dar um abraço nele, e isso, organizar ele emocionalmente, você ir lá lanchar e tudo bem, tá tudo bem. Passar a mão na cabeça seria você dizer, ai meu filho, tadinho, tá chorando, então vamos ver mais televisão. Né? Isso é passar a mão na cabeça. A gente tem que desconstruir esse negócio de que só porque a gente está abraçando a criança enquanto ela chora, a gente está passando a mão na cabeça. Não, a gente está só deixando ela melhor. Todo mundo, quando está triste, seja lá por qual razão for, a primeira coisa que a gente gostaria de ganhar é um abraço, é colo, é alguma voz de acolhimento, né? Ainda que a gente esteja errado, que depois a pessoa venha e diga pra gente a verdade dura e crua, mas que primeiro a gente se sinta acolhido, primeiro que a gente consiga organizar nossa respiração, né? A gente regule as nossas emoções, aí depois a gente vai até conseguir ouvir essa dureza aí melhor. Mesma coisa com a criança. A gente aprende que a criança não tem muitos direitos, né? A criança, né, nas gerações passadas, isso ainda existe, né? Ela tem muitos deveres e nenhum direito. Então ela não pode chorar, ela tem que se comportar bem, ela tem que comer sozinha, ela tem que comer tudo, ela tem que um monte de coisa. Mas os direitos dela, né? A gente fala dos direitos à escola, do direito enfim, uma família e tudo mais, mas a gente não considera esse tipo de direito, né? O direito a essas questões, quando a gente fala de relação, da nossa relação com a criança, a gente ainda acha que para educar a gente precisa disputar o poder com ela, mostrar quem manda, e realmente ditar regras, né? Uma relação autoritária é uma relação que a gente vai ditando regras e a criança tem que se apropriar dessas regras todas em silêncio, acatar e fazer. Quando a gente fala de uma relação em que a gente é a autoridade,
a gente envolve a criança nesse processo, sem abrir mão da nossa autoridade, mas com respeito, sempre com respeito. E aí, se a gente pensar numa relação até de funcionário, né, patrão e empregado, é isso que a gente espera também, não é? Quem aqui é chefe de alguém ou quem é funcionário de alguém, a gente obedece regras, a gente tem milhões de obrigações, mas a gente também sabe dos nossos direitos e a gente espera que o outro saiba colocar as regras e os nossos deveres de maneira respeitosa. Então, por isso esse exercício de empatia é tão importante, para a gente se colocar sempre nesse lugar. Quando a criança é mais velha, eu acho que ela passa muito por isso, né? Olha, o seu momento de lazer precisa vir depois que você cumprir a sua obrigação. Nesse momento de quarentena, por exemplo, né, de homeschooling, um dos motivos da TV ser pós-almoço é porque de manhã o Miguel, né, que é o que tem já a prova, enfim, atividades escolares mais rigorosas, ele está na escola, está no computador estudando. Então, não havia possibilidade da brincadeira ser de manhã, das telas livres serem de manhã. E a gente explicou isso para ele, por que não podia. É claro que ele gostaria que pudesse brincar e ver televisão o dia inteiro, mas fez sentido para ele não poder. Então, é mais fácil que ele cumpra isso e menos provável dele questionar isso. E aí também, a gente... tudo isso vem a partir do momento que ele acabou de estudar, ele precisa arrumar o material de escola, almoçar. Depois que ele cumpre todas essas etapas, almoçar, tirar a mesa, botar a louça na máquina de lavar. Quando ele cumpre tudo isso, começa a contar o tempo de tela dele. Né? Eu sempre brinco, quanto mais enrolar, mais tarde vai ser o tempo de tela. Mas ainda assim, há um limite. Aqui em casa, depois das 4h30, não vai ter televisão. Então, né, claro que porque ele é mais velho, ele consegue fazer essa relação e se organizar nisso. E aí, ele tem 8 anos, ele consegue, gente. Quem tem uma criança de 3, 4 anos, a criança não consegue fazer essa questão do tempo ainda. Ferramentas, então, para a gente pensar em respeito mútuo. Empatia, sempre, em primeiro lugar, a gente se colocar no lugar da criança, a gente refletir se a gente falaria assim com o adulto e a gente pensar, se falassem assim comigo, como é que eu ia me sentir? Né? E principalmente, assim, como é que eu ia me sentir e se eu ia ter vontade de fazer. Né? Será que, dependendo da maneira que a gente fala, acho que a vontade da criança é realmente não fazer. Deve ter tanta raiva nela que aí que ela não vai fazer mesmo. Então, essa empatia vem nesses 3 lugares. Né? Como é que eu gostaria que falassem comigo? Eu falaria assim, se fosse um outro adulto. E como eu me sentiria, né? Qual emoção despertaria em mim se falassem assim comigo? Rotina é fundamental. A rotina, ela organiza a criança emocionalmente, ela dá previsibilidade. A criança, então, quando a gente dá uma rotina com responsabilidade, então a gente colocar na rotina funções também para essa criança participar da dinâmica da casa, da dinâmica da família, com bom senso, né, relacionado para a caridade, a criança tende a colaborar mais, a se sentir mais parte daquela família e então colaborar mais e desafiar menos. Então, vamos lá. Rotina, empatia, conexão antes da correção. A Fernanda falou aqui, trouxe uma dúvida do filho em relação ao choro, mas em qualquer situação de desafiadora, seja ela qual for, ainda que a criança tenha feito uma coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui da Roberta, porque ela colocou no Instagram na época, que o filho dela rabiscou a parede na quarentena. Eu imagino o quanto que ela tenha se desorganizado emocionalmente, mas ela foi brilhante, que eu já soube na condução aí com o filho. Mas assim, caramba, que desafio, né? Eu aqui em casa sou super cuidadosa com a casa, eu não consigo imaginar como é que ia ser, né, se rabiscassem a parede. Mas a melhor maneira da gente responder a isso, antes da gente corrigir o nosso filho, da gente fazer com que ele também conserte a ação dele que não foi correta, é a gente se conectar, a gente tentar entender o que aconteceu. Então, chegar, conversar, ouvir o que ele tem para falar e então acolher significa, então tá, entendi que você está se sentindo assim agora. Você queria desenhar muito, por que você não me chamou? E às vezes a gente ouve, eu te chamei, mas você não veio, né? E a gente tem que estar preparado para ouvir essas coisas. Mas primeiro se conectar com essa criança para depois a gente redirecionar ela para o
pro lugar que a gente queria. A Roberta falou, você trancou no banheiro por 10 minutos. Maravilhoso. Trancar no banheiro é o que é mais fácil aqui em casa. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, por isso que eu falei da gente estar preparado para ouvir. Eu estou especialmente cansada essa semana, até falei isso nos stories, né? A gente aí está se preparando para uma possível volta às aulas, que hoje já saiu agora à noite uma outra coisa. E aí eu estou trabalhando demais, estou sem ajuda aqui em casa, em relação a casa, comida e tudo mais. Então tá puxada a semana e agora no finalzinho do dia as crianças tomaram banho e eu fui secar o cabelo da Letícia para ela não dormir com ar-condicionado e cabelo molhado. E aí na hora que eu chamei ela para secar o cabelo, ela estava deitada na minha cama e eu falei, vem secar o cabelo. Aí na hora ela começou a gritar e chorar muito. E aí eu estava cansada, já fui mais brava falar com ela, tipo, questionar ela porque ela estava gritando. E ela falou pra mim, não, porque E aí ela parou e falou assim, mãe, eu tô muito cansada, não tô com dor na perna, não consigo levantar da cama agora. Então, aí eu fui pra perto, conversamos, e ela entendeu como é que ela poderia ter me falado, que claro que isso não durou um minuto, né? Foram 20 minutos de grito e choro até eu conseguir que ela me dissesse o que estava acontecendo. E aí ela sozinha, então eu comecei a fazer perguntas para ela, perguntas que fizessem ela pensar por que daquele choro, por que ela então não conversou comigo, né? De que maneira ela poderia ter feito. A gente, enfim, levantei algumas questões com ela e ela precisou pensar para me responder todas elas. E no final ela sozinha concluiu, rindo, né? Ai, mamãe, se eu tivesse só te pedido para vir aqui na cama, secar aqui na cama, a gente não tinha brigado, né? Então, assim, às vezes, quando a gente faz essa conexão antes da correção e quando a gente dá espaço de fala, a criança consegue também se organizar e aprender e concluir, né? Chegar às suas próprias conclusões, sem nem que a gente precise falar. Eu só fui fazendo perguntas e à medida que ela ia me respondendo, ela mesma foi entendendo o que tinha acontecido e revendo a sua, né, maneira como ela se comportou. Então, vamos lá de novo, que eu falei um monte de coisa. Empatia, rotina, conexão antes da correção e essa pergunta, né? Fazer perguntas, fazer questionamentos. E aí, para isso, a gente precisa estar com uma escuta ativa, a gente precisa realmente escutar essa criança e estar preparado para isso, porque muitas vezes a gente vai ouvir coisas difíceis, a gente vai ouvir que, no caso, por exemplo, que eu falei da comida, né? Que eu não quero comer sozinho porque eu quero ficar com você, isso é difícil ouvir, porque aí a gente, né, começa a se dar conta da nossa ausência, ou eu tô gritando assim porque você gritou assim comigo primeiro. A gente vai ouvir algumas coisas que são difíceis, mas que são boas também, para essa nossa autoeducação, né, que a gente precisa ter. Eu aqui em casa ouço muita coisa, já contei aqui, teve um dia que eu fui falar com o Miguel alguma coisa, e aí eu não lembro o que era, sei que ele não ouviu, e eu simplesmente tirei da frente dele o que era e saí. E aí ele veio atrás de mim e falou assim, você sempre me diz que eu tenho que perguntar para a pessoa, que eu tenho que pedir licença, que eu tenho que perguntar para a pessoa, que eu não posso arrancar nada da mão de ninguém. Você acabou de fazer isso comigo. Então, obrigada, eu estou de olho na hora. Então, foi muito difícil ouvir aquilo, já porque na hora eu estava com muita raiva, mas se a gente está com a escuta ativa, a gente escuta isso e repensa e se avalia também, né? Para entender que tem uma razão no que a criança está dizendo. Então, acho que é isso. Esse é um tema, na verdade, que acho que precisa de uma aula sobre isso, para a gente poder realmente estudar a história da criança, a história da infância, estudar as gerações. A gente precisa falar muito sobre isso, mas o respeito mútuo é a base de uma parentalidade saudável, da parentalidade positiva. Então, queria fazer uma live só sobre isso. E queria trazer essa reflexão mais profunda, porque a gente fica muito preso no mecânico, né? De uma fala muito mecânica, e é muito mais profundo do que isso. Passa pela nossa crença, passa pelo que a gente tem dentro da gente de conhecimento e de oferta para essa criança, né? Do quanto que a gente legitima ou não ela enquanto ser humano, ela, indivíduo, né? A gente tende a descredibilizar isso um pouco. É isso.